Boa noite, companheiros. Iniciando hoje a nossa reunião, que é conhecida como culto do Evangelho no Lar. É a reunião familiar em torno do Evangelho, que deve ser realizada uma vez por semana, em qualquer dia, em qualquer hora, evidentemente, desde que seja uma hora mais serena para casa, mais tranquila, que todos possam participar. E nós vamos reforçar o que falamos na introdução deste trabalho. A palavra culto deve ser entendida aqui como aquilo que se cultiva. Não uma cerimônia, um ritual, muito menos uma reunião mediúnica de manifestações espirituais, mas aquilo que se cultiva. Repetimos o exemplo que demos na introdução. É como aquela pessoa que ama, que adora um jardim, as flores, as plantas de modo geral, e tem imensa alegria, imenso prazer em cultivar um jardim. Desde o plantio, da arrumação da terra, a observação do seu crescimento, do surgimento dos brotos, do florescimento. E a mesma coisa nós devemos fazer com o Evangelho. Agimos como pessoas que cultivam um jardim. Aliás, Jesus, ele usa essa expressão numa parábola, talvez uma das poucas que ele próprio explicou, do semeador. O semeador saiu a semear, muito conhecida essa passagem, e a semente foi sendo, algumas caíram por si só, outras foram sendo despejadas intencionalmente em diversos terrenos, em terrenos áridos, em pedra, em espinho, onde não floresceram, e depois em alguma terra fértil floresceram, não na mesma proporção, alguns a 30, 60, outros a 100 por um. E Jesus vai nos explicar que ele é o semeador, e que a semente é o seu evangelho, a sua palavra de plenitude, de amor, de paz. E vai representar para nós esses terrenos áridos, a aridez dos nossos corações, as nossas imperfeições, as dificuldades que ainda trazemos em nós que impedem que a semente do evangelho se enraize profundamente. Muitos de nós, como terrenos espinhosos que ainda somos, encontramos o evangelho nas igrejas cristãs de um modo geral, num centro espírita, achamos aquilo uma beleza, uma profundidade, achamos aquilo uma maravilha para vivermos, mas não damos conta ainda de viver. Os espinhos das imperfeições sufocam as nossas boas intenções. Então é preciso conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, aprofundar para assimilar as lições de vida, lições do dia a dia. É extremamente importante. Então, o nosso propósito nessas reuniões de culto do Evangelho do Lar é de nós cultivarmos o jardim das palavras de Jesus, assimilando pouco a pouco o entendimento, para depois, um pouco mais à frente, vivenciarmos toda essa proposta que é de luz, que é de paz. Essa reunião ela tem um sentido também de aproximar, de reunir a família em torno do Evangelho. Falamos na introdução que há muitas vantagens de se realizar essa reunião uma vez por semana. Primeiro, vamos ter um contato maior com as passagens de Jesus, que a maioria de nós conhece mais por ouvir falar, por ouvir dizer. Então, vamos começar a conhecer o Evangelho mais a fundo. Segundo, que a lembrança de Jesus, a leitura do Evangelho, sempre vai inspirar em nós os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vai nos ajudar a elevar as próprias vibrações, e nós já sabemos que as nossas vibrações, Kardec chamava de ondas e raios de pensamento, eles vão impregnando o nosso ser, vão criando uma atmosfera psíquica particular e uma atmosfera no ambiente. Então, todo pensamento, todo sentimento, todo propósito elevado tem essa característica de elevar as vibrações e tornar o nosso ambiente psíquico, espiritual, melhor. Também nos favorece a abertura das nossas mentes, das nossas antenas psíquicas, para melhor captarmos todas as bondades
que vem do alto para nós. Que às vezes na correria do dia a dia, no envolvimento com as coisas materiais, com o trabalho, com as lidas nossas diárias, nós não temos tempo de perceber. Então deve ser um momento de serenidade, de paz, onde devemos construir ou cultivar esse maravilhoso jardim das flores que Jesus nos oferece. Nós vamos seguir como um texto básico para as nossas reflexões o livro Pão da Alma, pelo espírito do irmão José. O médium é o conhecido Carlos Bacelli. Lições pequenas, acredito que todas têm 6, podemos dizer mini parágrafos, 6, uma coisa muito pequena, mas de uma profundidade, de uma coisa que certamente vai nos trazer grandes vantagens em termos de pensamento e de sentimento. Vamos trabalhar aqui, apresento essa, era a minha contra-regra, mas ela perdeu o emprego e agora está participando da reunião conosco. A minha família, originalmente, do meu ramo, éramos nós e mais 4 filhos. Todos já cresceram, casaram, e restou apenas nós 2. Então, nós vamos fazer isso, né, sempre em dupla. Está aqui a Mara, que vai dar as suas saudações iniciais. Boa noite a todos. Acho que a maioria me conhece também. É um prazer estar aqui e que a gente possa ter bastante proveito dessa reunião. Então, essa reunião é de bom tom, de bom grado, que ela comece sempre com uma prece. Não é um ritual, que muitas vezes acaba sendo, porque nós fazemos isso mecanicamente, mas não é esse o sentido. A prece é um momento de abertura de coração. Nós já sabemos que o pensamento é força viva, que se expande, se espalha pelo universo, é força construtiva, construtora, e vai sempre carregado do teor dos nossos sentimentos. Então, o momento de prece, não importando as palavras que sejam ditas, deve ser aquele momento de expressão da alma, de elevação, de sentimentos de gratidão, de reconhecimento, também um testemunho de humildade. Né? Quem somos nós para achar que sozinhos nós podemos tudo? Não é? Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece, convidando a todos que nos assistem, evidentemente. Não daria para convidar os que não nos assistem, né? Mas às vezes eles podem captar os nossos pensamentos e vamos formar essa verdadeira corrente mental em torno de Jesus, elevando ao alto os nossos pensamentos, num sentimento de gratidão, de reconhecimento pela vida, pelas oportunidades infinitas que todos recebemos, todos sem exceção, de realização, de crescimento, de renovação, de reconstrução, quando precisamos, e a maioria de nós precisa. Então, Senhor, aceita esse nosso sentimento de gratidão por estarmos aqui nessa noite, envolvidos em assunto, em tema tão importante e necessário, contando com a participação de muitos corações amigos, encarnados e desencarnados. Sê conosco, Senhor, uma presença viva e vibrante nos nossos corações, saneando as nossas mentes, renovando os nossos pensamentos, que tenhamos todos condições, Senhor, de perceber a beleza, a grandiosidade, a importância e a necessidade das palavras do Mestre amado. Expande, Senhor, na medida do possível, as nossas consciências, para que as nossas percepções consigam captar aquilo dessas mensagens que nós mais precisamos no momento. Muita luz e muita paz para todos nós. Obrigado, Senhor. Visão da luz. Não conserves contigo ressentimento algum. Quem sintoniza o mal empresta a mente às trevas. A ofensa só atinge
quem se sente ofendido. O melindre é sinal de imperfeição da alma. Não percas o teu tempo enumerando queixas. Quem se prende ao passado, perde a visão da luz. Então, vamos fazer uma análise mais profunda. Não conserves contigo ressentimento algum. É interessante quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual seria o entendimento verdadeiro, o melhor entendimento da palavra caridade, conforme entendia mesmo Jesus. E a resposta muito conhecida: benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É interessante porque, sob certo ponto de vista, o Evangelho traz como talvez entendimento maior a necessidade do perdão. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, contempla a situação do perdão. Quem perdoa não guarda ressentimento, nem se lembra mais do ocorrido. Não guardando ressentimento, não se liga àquela situação desagradável que se repete em nossos pensamentos. A mente é uma coisa interessante. Para as nossas percepções mentais, muitas vezes não importa se o fato é real ou virtual, se estamos vivendo uma real situação objetiva, material, viva, ou se estamos apenas nos lembrando das vivências, das coisas acontecidas. Ao relembrarmos de situações desagradáveis, estamos produzindo os mesmos efeitos no organismo biológico, no organismo perispiritual, na economia profunda da nossa alma. Perdoar, esses dias assistia uma preleção de um indivíduo que levava a sua fala para o campo da química, e ele explicava, fazendo uma comparação com o perdão, que em química o prefixo per significa a quantidade máxima de determinada substância ou de determinado elemento que compõe uma substância qualquer. Então ele deu o exemplo do permanganato. O permanganato é a concentração máxima que o manganato, evidente que não entendemos desse assunto, mas aquelas substâncias que compõem esse remédio, esse produto. E ele fez uma comparação maravilhosa. Perdoar, doar-se da forma máxima. Esse é o dinamismo do amor. Doar-se ao outro na sua concentração máxima, porque não há nada mais difícil do que superar as ofensas, do que esquecê-las, do que aceitar que o mal que me fizeram não me fez mal, de desculpar incondicionalmente, quando ainda trazemos em nossos corações o egoísmo, o egocentrismo, as ideias de orgulho, a vaidade exacerbada. Então tomemos cuidado. Não é? Vamos ponto a ponto, porque senão já acaba o tempo, nós precisamos encerrar às 9h, viu, gente? Quem sintoniza o mal empresta a mente às trevas. É o que estamos dizendo. Ao relembrarmos coisas desagradáveis, ou ao comentarmos, quando assistimos aqueles programas terríveis de televisão que só falam em tragédia, em morte, em crimes, e ainda levamos isso adiante, André Luiz afirma, comentar o mal é sintonizar com o mal. Como é que nós temos levado a nossa vida em relação a isso? É como se fôssemos um rádio. O rádio é um exemplo já meio antigo, né? Uma televisão também já parece que vai ficando para trás. Né? Um sistema de streaming, vamos dizer assim, é como se nós colocássemos em determinados filmes, séries, sintonias ou programações que nos fazem mal. É preciso tomarmos cuidado com isso. Vamos continuar.
A ofensa só atinge quem se sente ofendido. Uma vez nós escutamos, achamos muito interessante, o perdão, ele libera não o ofensor, mas o ofendido. Quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, evidentemente que ele não vai se eximir, estar isento das consequências dos seus atos, porque ninguém está isento disso, não é? Mas aquele que perdoa se liberta daquela situação, não pensa mais nisso, não tem os seus sentimentos misturados, perturbados pelas ideias recorrentes, sintonizamos com aquilo, parece que estamos repetindo uma fita, um filme, e não tiramos isso da nossa cabeça. O melindre é sinal de imperfeição da alma. Gente, cada tópico desses nós poderíamos falar dias e dias, né? Para a infelicidade de vocês. Não é? Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque, na maioria das vezes, nos lembramos um caso aqui que é atribuído a Buda, de uma pessoa que chega perto dele e pede perdão. Perdão pelo que eu te fiz, pelas ofensas. E ele vai olhar para o sujeito e vai dizer, perdoar o quê? Aqui não tem ninguém. Não se sentiu ofendido de maneira alguma, numa demonstração de humildade. Quando nós nos melindramos, é um atestado de orgulho. É um atestado de que ainda não sabemos lidar com as situações. Que a opinião do outro é extremamente importante para as nossas vidas. É preciso tomarmos cuidado com isso. Na verdade, dizem por aí que não há verdadeiramente ofensores, né? Há só ofendidos. Né? Nós não precisamos nos ofender por coisa alguma, não é? Porque se o que a pessoa faz, fala, diz, se não é verdade, para que nos preocupamos com isso? E se for verdade, tomemos como um alerta, uma sinalização de que precisamos mudar alguma coisa. Não percas o teu tempo enumerando queixas. Que também é uma outra situação muito comum. Né? Tem pessoas que têm mania de reclamar e nós nem percebemos disso. Porque às vezes a reclamação não é formal. Às vezes a reclamação não é específica, mas ela se expressa em pequeninas coisas. Uma suspirada que se dá. Geralmente é pior ainda quando vem acompanhada do ai, meu Deus do céu. Não é? Ou, às vezes a pessoa nem expressa, não manifesta isso, mas cai o ânimo. Fica com um sentimento de amargura, às vezes de revolta. Quando é revolta, ainda põe para fora. Talvez a revolta seja menos danosa, né? Quando a pessoa fala, porque ela desabafa. Né? Mas nós temos essa preocupação, talvez porque não confiemos na vida. Geralmente, quando os nossos desejos, gostos e vontades não são atendidos. Então, nós ficamos nessa situação. Havia uma companheira que fazia uma diferenciação, porque na vida comum, reclamar até que é um direito seu. Né? Você compra um produto que não funciona, não é o mesmo sentido do que essa reclamação da lamúria, da lamentação. E ela criou uma separação. Olha, vamos chamar de queixa. Quando você tem algo a falar de alguém, olha, não estou gostando do seu procedimento, ou num órgão público, é uma queixa que você faz. E deixou o termo reclamação para nós entendermos que é essa coisa pesada, lamuriosa, porque, na verdade, é um estado de alma. Quando nós estamos reclamando muito, é um estado enfermiço de alma. É sinal que não temos confiança na vida, é um sinal, muitas vezes, de frustração, geralmente vem na desilusão, e os espíritos dizem que só se desilude quem se ilude. Então, cuidemos nós de não nos iludirmos tanto com as coisas, de não fantasiarmos tanto as coisas, porque nós teremos muito menos desilusões. Ok? Quem se prende ao passado perde a visão da luz. Tudo isso está interligado, porque quando eu não perdoo, eu não me liberto e eu me prendo ao passado. Dizem por aí que se nós estivermos presos na nossa mentalização, nos pensamentos, no passado, que o futuro não vem. Não é? Há pessoas que se prendem ao passado que tiveram glórias,
bons empregos, boas posições sociais, e de repente perdem tudo, porque isso é natural da vida, e elas ficam com aquele sentimento, aquele saudosismo, não é? Há outras pessoas que não querem se renovar, não têm saudosismo do passado, mas fazem sempre as mesmas coisas, né? Vão enfeitar suas casas, põem enfeites lá da década de 60, de 70, de 80, não percebem, coisas simples, vejam só, não percebem que a vida clama renovação, a vida é dinâmica. Se nós observarmos a própria biologia nossa, milhares e milhares, milhões de células morrem todos os dias, e outros milhões de células renascem. Né? Há uma renovação, uma movimentação constante. Nos diz a biologia mesma que a cada 8 ou 9 anos o nosso corpo não é o mesmo em termos celulares, já foi renovado. Não é? Bom seria se mantivéssemos a mesma cara, né? Mas vai envelhecendo, é natural. Mas, de qualquer forma, a vida clama por modificação, é dinâmica. Muitas vezes o Chico é que contava um caso, aconteceu com o Chico, aconteceu com o Divaldo, acontece com todo mundo, da pessoa que foi reclamado da ausência do marido. Uma dizia que o marido a havia abandonado, e isso era um motivo de tristeza, de peso, e de repente acho que o Chico pergunta, mas foi embora quando? Ela fala, faz 15 anos. Pô, minha filha, você ainda está sofrendo por isso? Hoje nós diríamos assim, a fila anda. Não é possível que você fique 15 anos sofrendo por um marido, por uma esposa que foi embora, por um emprego que se perdeu, por uma situação que já não existe mais. Então, nós vamos nos prendendo a essas situações, tanto na questão dos relacionamentos, das ofensas, quanto nas vivências nossas. Então, é preciso ter a visão da luz, é ter a visão do futuro. Nós, em Espiritismo, quando falamos do futuro, não estamos falando de previsões, de acontecimentos. Quando se fala vida futura, é da vida espiritual. Não é a vida no futuro, não é a vida no amanhã. O futuro nosso, quando se fala vida futura, está se referindo à vida do espírito que não precisa mais reencarnar, vai reencarnar talvez se quiser, por missão, por tarefa, seja lá pelo que for, mas aquele espírito que já evoluiu, já progrediu, já não tem mais as amarras da matéria, porque a matéria são amarras. O que não nos deixa evoluir mais rapidamente são os apegos às coisas materiais. Por isso que é importante o desapego, treinarmos, exercitarmos, criarmos o hábito de nos desapegarmos de coisas, de situações, de posições sociais e até de pessoas. Nós não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Tudo nos é dado por misericórdia de Deus, por bondade infinita do alto, apenas por empréstimo. É a passagem do administrador, do mordomo, que cuida dos bens temporariamente, até que isso lhe é solicitado, lhe é retirado. Ok? Acabou a leitura? Como é que está o nosso tempo aí? Falta 5 minutos. Tá. Você quer dar uma lidinha nos comentários aí? Sim. Temos ali a Joséia. Nossa, que inveja, ela lê de longe. Que delícia, hein? Muita coisa gostosa. Joséia, boa noite, querido Henrique e Mara. Boa noite, amigos. Depois temos nosso filho, Álvaro, pelo comentário que você fez, né? Que agora somos nós dois aqui. Ele falou que em casa, separadas, mas sempre juntos, meus amados, pai e mãe. Temos a Maria Lúcia também, saudade de todos vocês, Maria Lúcia. Um beijo grande, falando que está com saudade. Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito agradável. Bom, pelo menos ninguém xingou, já é alguma coisa. Gente, aí uma reunião simples, não é uma reunião onde haja manifestações mediúnicas, nada disso. É apenas uma reunião, chegou mais gente ali. É apenas uma reunião para que em torno do Evangelho, da palavra serena, abençoada de Jesus, nós possamos ir criando hábito de lermos o Evangelho, porque sem lermos não há condição de entendermos, e sem entendermos não há condição de assimilarmos e de vivermos.
Então, quem chegou ali, Magali Reinaldo. Boa noite também, Magali. Nós vamos convidar agora. Eu tenho uma cachorrinha que, da hora, ela manifesta. Deve ser alguma coisa espiritual, talvez, não sei. Ou cachorrinha chata. Né? Então, gente, é isso. Nós vamos agora fazer uma vibração. O que nós chamamos de vibração é mentalizarmos as pessoas para as quais desejamos enviar bons fluidos, boas energias, para quem nós queremos o bem. Podem ser pessoas que estejam doentes ou não. Acreditando, o pensamento, ele se espalha. Nós sabemos que todos estamos envolvidos pelo que Kardec chamou de fluido cósmico universal. Às vezes ele usava o termo de matéria primitiva cósmica. Os gregos antigos chamavam isso de éter. A ciência moderna já começa a aceitar a tese de um elemento único que permeia, enche, planifica todas as partes do cosmos, do universo, só que eles não querem chamar de éter para dizer que é uma coisa nova, para não usar o termo que se usava antigamente. Esse é um tecido cósmico, uma verdadeira rede que liga todas as coisas, todas as criaturas, e alguém chama assim, poeticamente, de o pensamento de Deus. Por isso que Deus está em toda parte, abrange todas as coisas. Ora, esse fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento. Por isso toda a prece atinge as pessoas e chega a Deus. Não é apenas uma convenção religiosa, um ritual, algo piegas ou algo de adulação a Deus, é isso e aquilo. É uma força viva que somente agora nós, espíritas, estamos começando a descobrir. Nós, espíritas, porque isso sempre foi de conhecimento, desde que o mundo é mundo, que o homem raciocina, chegou no ponto de ser humano desenvolvido, já se conhecia essas coisas. Porém, um conhecimento restrito a poucas pessoas, que agora o Espiritismo tem a bênção, a coisa extraordinária de divulgar de maneira simples, fácil e objetiva. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos mentalizar aquelas pessoas para as quais gostaríamos de dirigir esses bons fluidos, essas boas vibrações, que se elas estiverem doentes, que possam receber o alívio para suas dores, quem sabe até a cura, dentro da possibilidade e da necessidade que cada um de nós apresenta. Se ela não estiver doente, que bom, que ela possa sentir, captar, perceber essas energias na forma de bálsamos, de coisas suaves, de um bem-estar que possa atingi-las nesse momento. Oremos por aqueles lares que atravessam dificuldades enormes, lutando contra doenças, contra problemas financeiros, problemas de desarmonia, de desajuste. Oremos também pelos espíritos que se encontram em nossos ambientes. Há espíritos por toda parte, estamos cercados por nuvens de testemunhas, já afirmava o campeão do Evangelho, Paulo de Tarso. Então, elevemos a Deus, pensemos em Jesus nesse momento, suplicando a Ele a assistência dos bons espíritos, que possam carregar, ampliar, direcionar essa nossa boa intenção de agora em favor dos outros, que possa amplificar os efeitos, Senhor, desses fluidos balsâmicos, abençoados, que possam atingir a todas as criaturas, promovendo em cada coração um sentimento de paz, de harmonia, de serenidade. Dá, Senhor, coragem àqueles que enfrentam acerbas provações no campo terreno, ainda mais nos tempos de hoje, quando parece que o espinho cravou mais fundo em nossas carnes, quando somos chamados à percepção da realidade do Espírito, da importância da solidariedade, da fraternidade, do exercício vivo da caridade. Sê conosco, Senhor, visita cada um desses lares,
a cada um desses corações e dessas almas, levando alguns momentos de paz, de coragem. Não nos deixe desanimar, Senhor, porque toda luta bem lutada, bem vivida é meritória. Toda tormenta passa e sempre o céu se renova em luzes, no sol, nas claridades. Que se renove, pois, o nosso ambiente espiritual, mental, as nossas almas, os nossos corações, das claridades divinas do amado Mestre. Obrigado, Senhor, que todos possamos permanecer na paz de Deus. Muito obrigado, muito boa noite. E para quem é de terça, até a próxima terça-feira.